Oi, pessoal! Bem, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o CEP, o Controle Estatístico de Processo, conteúdo que é abordado nos treinamentos Green Belt, Lean Six Sigma, Black Belt e Especialista da Qualidade. E para a realização de todas as análises, nós vamos utilizar o software Minitab. Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar aí o sininho das notificações, curtir e compartilhar esse vídeo, beleza? Então vamos lá! Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é Rodrigo Santos, da RS Treinamento e Consultoria. Bem, o vídeo de hoje nós vamos falar sobre o CEP, o Controle Estatístico de Processo, que é uma das 7 ferramentas da qualidade e é utilizada para a gente controlar os nossos processos e verificar também se nós temos um processo capaz de atender às especificações dos nossos clientes. Por que que o CEP é importante? Porque quando a gente tem um processo fora de controle ou que não atenda às especificações do cliente, nós vamos ter o custo de não qualidade. A gente vai estar produzindo peça não conforme, um grande valor, gastando muita matéria-prima, gerando outros custos dentro do setor produtivo, e isso impacta financeiramente todas as empresas. Então, o CEP é uma ferramenta extremamente importante para a gente poder controlar e manter a qualidade dos nossos processos, beleza? Bem, esse conteúdo é abordado nos treinamentos Green Belt, Lean Six Sigma, Especialista da Qualidade e Black Belt. Em ambos os treinamentos, a gente vai no detalhe da utilização dessa ferramenta, como utilizar no dia a dia da sua empresa, beleza? Então, vamos lá começar as nossas análises. Beleza, nós vamos realizar as análises no software Minitab, que é um software utilizado para a gente realizar análise estatística. Tranquilo? Então, eu vou copiar essa base de dados aqui, ó, que está aqui no Excel, copiar, Ctrl+C, vou lá para o Minitab e vou fazer aqui um Ctrl+V. Para quem não conhece o Minitab ele é bem parecido com o Excel, pelo menos essa parte aqui, ó, que é uma worksheet, tá? Que é bem parecida, quase idêntica com a planilha lá do Excel. O que muda é que aqui a gente tem coluna e não letra, como é lá no Excel. E aqui em cima nós temos o Session. O Session é a memória de cálculo do Minitab. Todos os recursos que a gente for desenvolvendo, ele vai criando uma rastreabilidade aqui no Session, beleza? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, que está aqui no enunciado, é a estatística descritiva. Lembrando que a estatística descritiva, essa primeira parte, nós vamos ter o resultado numérico, tá? Números. Depois a gente vai ver o Plotplot, a gente vê graficamente toda aquela informação que os números vão estar mostrando para a gente. Então, vamos lá, novamente no Minitab. Então, vou vir aqui, Stat, Estatística Básica, Exibir Estatística Descritiva. Beleza. Vou pegar aqui a primeira amostra, amostra 1, e vou vir aqui em Estatísticas. Aí eu vou escolher aqui o seguinte, as medidas que eu quero para fazer minha análise. Eu vou querer a média, o desvio padrão, o mínimo, o máximo, a amplitude, tá? Vou querer também o primeiro quartil, a mediana e o terceiro quartil. Tranquilo? E vou querer também a moda, que é o valor que mais se repete. Vou dar OK. E vou vir aqui agora em gráficos e vou pegar aqui o histograma dos dados com a curva normal, que eu já vou explicar melhor para vocês em detalhe. Vou dar OK e OK novamente. Bem, nós temos aqui a nossa primeira análise que foi feita, tá? Claro que quando aparece assim, o gráfico chama mais atenção, mas ele gerou aqui também, ó, estatística descritiva da amostra 1, tá bom? Então, aqui eu tenho os valores numéricos e aqui eu tenho a representação em um histograma juntamente com a curva normal, tá bom? Então, aqui eu estou falando da primeira amostra, qual foi o valor da média, o desvio padrão, o menor valor, o primeiro quartil, que é 25% dos dados, a mediana, que é igual ao segundo quartil, divide a sua distribuição em 50%, tem o terceiro quartil, que é 75% dos dados, o valor máximo e a amplitude dos dados. E aqui eu tenho 2 valores que mais se repetem nessa minha primeira análise da amostra 1. Tá bom? E aqui o histograma com a curva normal é o seguinte, eu tenho aqui como que está disposto os meus dados, a frequência de ocorrência dos meus dados, tá? E a curva normal aqui é para ver se a maioria dos dados estão dentro da nossa curva normal. Eu não posso falar a partir desse gráfico se eu tenho dados normais e se o meu processo é capaz. Ainda não. Vai ser a próxima etapa aqui do nosso trabalho. Então, a próxima etapa é ver se eu tenho dados normais. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui em Stat, Estatística Básica,
teste de normalidade. Tá? Aí eu estou analisando a amostra 1. Então, vou pegar aqui a amostra 1, tá? Mantenho essa opção aqui, padrão. Teste para normalidade. Anderson-Darling, é esse que nós vamos usar, ele vai calcular o coeficiente do Anderson-Darling. E aqui eu vou escrever o título do gráfico. Vou fazer aqui teste de normalidade, amostra 0,1. Tá ok? Pronto. Olha aqui o teste de normalidade. Eu tenho aqui o valor do P, que é o nível de significância estatística, o valor de P. Que, pela regra, para eu ter dados normais, o valor de P ele tem que ser acima de 0,05, que nesse caso ele é acima de 0,05, valor do indicador. E quando eu olho aqui o gráfico, você está vendo esses pontos aqui, quanto mais próximo esse ponto está da linha vermelha, que é a distribuição normal, significa que eu tenho dados normais. Então, graficamente, e o valor do indicador, eu posso afirmar que eu tenho dados normais. E é mais ou menos que eu consigo visualizar aqui também, que a maioria dos meus dados está contido dentro da minha curva normal. Então, a minha primeira amostra, eu tenho dados normais. Beleza? Tranquilo. Continuando. Depois, eu vou fazer a mesma análise na amostra 2 e na amostra 3 em sequência, para verificar se, mesmo quando eu mudo a observação, eu continuo mantendo padrão dentro do meu processo. Eu continuo tendo meu processo estável. Então, eu vou lá, estatística básica, exibir estatística descritiva. Agora, eu vou pegar a amostra 2. Eu vou em gráficos, o histograma já está marcado, já está tudo marcado, ele deixa padrão da última vez que foi realizado. Tá? Vou dar OK. Pronto, olha lá, ele fez. Tá? Olhando aqui, parece que eu também tenho dados normais. Ele fez aqui no session também a amostra 2, está aqui, ó, como você pode ver. Agora eu vou fazer o teste de normalidade. Vou lá, estatística básica. Opa! Estatística básica, tem que ser aqui devagar. Teste de normalidade. Agora eu vou pegar a segunda amostra. Vou alterar aqui o título, amostra 2. Ok. Olha lá o valor de P, 0,766. Então, também eu tenho dados normais. Olha lá, um gráfico acaba completando o outro. Ah, você poderia me falar assim, Rodrigo, e se eu aumentar o tamanho da amostra, esse valor se mantém? Obrigatoriamente, teoricamente, ele tem que se manter, tá? Só que esse valor do P ele vai variar com o tamanho da sua amostra. Então, é necessário que o dono do processo, as pessoas responsáveis pelo processo, pode determinar qual o tamanho da amostra para você ter um resultado significativo, para você ter uma assertividade na sua análise estatística, beleza? E agora só falta a amostra 3. Então, vou lá, estatística básica, exibir estatística descritiva, vou botar a amostra 3, já está padrão, vou dar OK. Tá? Esse aqui ficou um pouco estranho, a gente tem aqui esse gráfico numa outra disposição os dados, como você pode verificar aqui. Tá? A maioria está na curva normal, mas a gente teve esse ponto assim, bem distante. Vamos verificar isso mais à frente no próximo gráfico, para explicar melhor. E vou fazer o estudo de normalidade. Teste de normalidade, amostra 3. Espera aqui, ó. Okay. Olha lá o valor de P, menor que 0,05. Então, na terceira amostra, não tive dados normais. Tá? Eu tive nas duas primeiras dados normais, na terceira não tive. Claro que isso aqui não é um sinal alarmante, que você tem que jogar fora todo o seu trabalho, começar tudo de novo. Claro que não. Tá? Dentro do controle estatístico processo, com uma certa frequência, você tem que realizar amostragem, coleta de dados, para você acompanhar como, ao longo do tempo, está a estabilidade do seu processo. Beleza? Então, a gente chega a essa conclusão. Então, a terceira amostra, nós não temos dados normais. E aí, para a gente poder exemplificar melhor essa informação, esses dados ficaram aqui na terceira amostra, eu vou mostrar agora o Blotsplot, que eu vou conseguir comparar as 3 amostras que foram realizadas. Então, vou vir aqui, vou em gráfico, Blotsplot. Aí eu vou escolher aqui, ó, múltiplos, vou dar OK. Aí aqui eu vou escolher as 3 amostras, para eu poder visualizar elas. Vou vir aqui em visualizações dos dados, vou escolher o símbolo da média e conexão da média, para poder ver a média de cada uma das amostras. OK? OK novamente. Perfeito. Olha ali, gente, nesse terceiro gráfico, Blotsplot. Eu consigo ver que a média da terceira amostra é maior.
Aqui, ó, essa aqui é a conexão da média. Mas, está vendo aqueles pontos fora da curva? Foi que a gente pôde verificar aqui, ó. Isso aqui são outliers, tá? Porque o Blotspot ele trabalha da seguinte forma. Ele mostra a dispersão, mostra como seus dados estão dispostos. Eu tenho aqui, ó, no vértice aqui, o menor valor e tenho lá em cima o maior valor. Então, aqui eu tenho o quê? Amplitude dos meus dados. Maior e menor, consigo ter amplitude. Aqui, nessa primeira posição, aqui, nessa primeira linha, eu tenho o meu primeiro quartil. Então, daqui até aqui, eu tenho o quê? 25% dos dados. Tá? Quando eu tenho essa linha central, muita gente acha que é a média. Não é. A média, o símbolo da média é a bolinha do Blotspot. Essa linha aqui é chamada mediana. O que é mediana? Mediana é igual ao segundo quartil. Ela divide a sua distribuição em 50%. Então, daqui até ali, eu tenho o quê? 50% dos dados. E aqui, nesse ponto da caixa, eu tenho quem? O meu terceiro quartil. Tá? Então, eu consigo ver como que está o posicionamento dos meus dados a partir do Blotspot. E aí, aqueles pontos fora da curva ali que a gente achou estranho lá no histograma, eles estão representados aqui pelos outliers. Tá? Então, tudo isso são análises que você tem que fazer com certa frequência, como eu falei há pouco, para você verificar a estabilidade do seu processo. Nós temos um processo capaz ou não. Eu ainda não cheguei na capacidade do processo. Daqui a pouco eu vou calcular o indicador com vocês, que é o CP e o CPK. Bem, e aí para poder fechar essa parte de verificar se nós temos um processo sob controle ou não, eu vou fazer uma carta de controle. Então, vou vir aqui, Stat, carta de controle, carta variáveis por subgrupo, e aí eu vou fazer a X-barra. Por quê? Olha lá, ela monitora a média e a variação, a amplitude dentro do processo. Tá bom? Vamos lá, venho aqui, escolho essa opção aqui, e aqui eu vou colocar as 3 amostras, para poder analisar. Então, aqui ele vai analisar a média e a amplitude das 3 amostras numa carta de controle. Tá bom? Vou lá, vou dar o botão OK. Olha lá, tem aqui minha cartinha de controle. Quando eu olho a minha carta de controle, quem são esses limites aqui? São limites de especificação? Não, são limites de controle. Porque pela regra do Sweathart, da carta de controle, o processo tem que variar em até 3 desvio padrão para cima, 3 desvio padrão para baixo. Tá? Então, aqui, quando eu olho, eu tenho um processo totalmente sob controle, porque eu não ultrapassei os limites de controle. Então, eu não tenho nenhuma causa especial, só tenho causas comuns de variação, porque todo processo varia, ponto. É importante que varie, a gente não pode ter uma constante. Então, aqui eu só tenho causas comuns. Então, eu tenho um processo totalmente sob controle. Tá? Então, a primeira pergunta, se era para ver se eu tenho um processo sob controle ou não, eu consigo responder agora, a partir dessa análise. Eu consigo verificar que todos os dados estão dentro ali dos meus limites de controle. Agora, eu preciso ver se eu tenho um processo capaz. O que é um processo capaz? Se eu consigo atender às especificações do meu cliente. As especificações do meu cliente está aqui, ó. Limite superior 12 e o limite inferior 9. Então, eu vou ver agora se o meu processo consegue atender essas especificações. Então, vou vir aqui em Stat, ferramentas da qualidade, análise da capacidade normal, porque eu tenho dados normais, como eu já verifiquei com vocês. Então, eu vou colocar aqui a primeira amostra, o tamanho do subgrupo é 1, porque é a primeira amostra. Quando for a segunda amostra, vai ser subgrupo 2, a terceira amostra, subgrupo 3, e assim sucessivamente. Especificação inferior, 9. Especificação superior, 12. Tá bom? Aí eu venho aqui em opções agora, vou deixar aqui uma análise dentro do subgrupo, tá? E aqui eu vou usar as estatísticas de capacidade, CP. Aí eu vou colocar aqui, ó, capacidade do processo. Amostra 01, que é a primeira amostra que eu estou avaliando. Vou dar OK novamente. Pronto. Olha aqui esse gráfico que ele diz. Pelas especificações do meu cliente, eu tenho um processo capaz, tá? Porque eu vejo aqui os limites de especificação, inferior e superior. E isso já tinha sido mostrado lá na carta de controle, quando a gente viu que a gente não estava ultrapassando os limites de controle, e nem o limite de especificação. Porque o limite de controle está mais ou menos aqui, ó, 3 desvio padrão do limite de especificação, tá? Mas tem aquela pergunta, eu tenho que ver também o valor do CP e do CPK. O que diz a regra estatística? Para eu ter um CP e CPK capaz, ele tem que ser maior do que 1. E na indústria, ele tem que ser maior do que 1,3.
Então, aqui meu CP está 2,4 e o CPK está 2,2. Então, eu tenho um processo capaz. Tá? Vamos ver a segunda amostra, a terceira amostra também, para ver o comportamento desses dados. Então, vou lá, Stat, ferramentas da qualidade, análise da capacidade, normal. Aqui eu vou pegar a amostra 2, vou mudar aqui para 2, o restante já está tudo padrão, não precisa mudar. Vou dar OK. Maravilha, eu tive aqui uma variação no valor do CPK, tá? E do CP também, mas eu continuo tendo um processo capaz, tanto pela regra, tá? Maior ou igual a 1,3, tá? Quanto que pelo valor que foi encontrado ali. Tá? Ah, esqueci de arrumar ali, que é a segunda amostra. Vou dar o duplo clique, vem aqui, altera, dou OK, tá lá. E agora eu vou fazer a última, que é a minha terceira amostra. Análise da capacidade, normal. Pegar aqui a amostra 3. Terceira observação, dou OK. Pum. Olha lá, novamente, é claro, né? A gente vê que os dados têm um comportamento um pouco estranho na minha amostra 3, que eu poderia estar analisando, mas eu tenho um processo capaz. Tá? Tanto o valor do CP quanto o valor do CPK é maior que 1,3. Então, qual que é a resposta final? Nós temos um processo sob controle, tá? Pelos cálculos estatísticos que foram realizados pela carta de controle, e, além dele ser um processo que está sob controle, é um processo que atende às especificações do cliente. Beleza? Então, nos nossos treinamentos, a gente consegue detalhar mais esse conteúdo, mostrar para vocês, tem muito exercício, muita parte prática, para você colocar em prática todo esse conhecimento e conseguir controlar os seus processos dentro da sua empresa, tá bom? Então, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, assinar, marcar aí o sininho para você ser notificado toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal, tá bom? Grande abraço a todos, até a próxima!